capítulo 5 e o verso 1. Se tiver alguém sem Bíblia aí perto de você, convide ele ou ela para acompanhar aí junto com você na sua Bíblia. Vamos ministrar aqui a palavra do Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado assim, fala, você precisa ser sal e luz nesse mundo, nesse tempo. Aleluia, glória a Deus. Tá depois para gravar aí, Theo? Aleluia. Mateus capítulo 5 e o verso 1. Capítulo 5 de Mateus é o Sermão do Monte, que é um resumo do Evangelho, vamos dizer assim. Diz assim o verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Presta atenção no verso 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, por causa do Senhor e da sua palavra, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Glória a Deus. Aqui o Senhor nos diz para nós sermos como dois elementos, sal e luz. E esses dois elementos mudam completamente tudo que entra em contato com eles. Nós estamos aqui nesse lugar. E aqui há luz. Porque a luz não há escuridão. E se você pega, por exemplo, um alimento, se existe sal nele, existe sabor. Nós fizemos isso aqui no domingo passado. Nós fizemos um exercício, né? Eu pedi aos irmãos para fechar os olhos e imaginar o prato que você mais gosta. E da maneira com a qual você mais gosta. E aí você está pensando naquele prato ali muito saboroso, muito suculento, mas de repente quando você pega ali uma garfada e leva até a sua boca, você percebe que não tem nenhum pingo de sal. O que acontece? Está bonito? Está bem feito? Está com uma aparência jóia? Talvez está com um cheiro gostoso, mas quando vai na sua boca não tem gosto de absolutamente nada. É impressionante que o sal em si mesmo, qual é o gosto do sal? Ele não tem gosto, né? Você sente algo muito forte, é sal, é bem presente, é forte, mas o sabor dele é o quê? O sabor dele é qualquer um que entra em contato com ele. Então, se uma carne entra em contato com o sal vai ter o sabor de carne. Agora é interessante que a carne só vai ter o gosto da carne por causa do sal. Mas se for uma verdura, se for um legume, uma cenoura,
que entrou em contato com o sal vai estar dando aquele gosto para a cenoura. E a cenoura só vai ter o gosto da cenoura porque teve contato com o sal. Interessante isso. É por isso que essa ilustração cabe muito para nós. Nós devemos ser aquelas pessoas que mudam completamente o local, o ambiente e as pessoas com as quais você tem contato. A partir do momento que você chega, o ambiente muda. Por quê? Porque eu e você carregamos a presença de Deus, amém? Eu e você carregamos o próprio Deus dentro de nós, é isso que a palavra diz. Mas, às vezes, nós acostumamos com uma mentalidade que é colocada pelo mundo, especialmente nesses dias, de não se posicionar muito referente às coisas, de não defender os seus princípios, os seus valores, de não defender propriamente a sua fé. Sabe aquela coisa mais politicamente correta, de não entrar em nenhum tipo de discussão, de deixa para lá, isso é irrelevante. Olha, tem coisa que realmente às vezes vai ser irrelevante você discutir, você argumentar, mas tem coisa que não. Assim, alguém fala para você, por exemplo, coisas, vou falar assim, bordões e chavões populares. Todo mundo é filho de Deus. Não, não é. Não é todo mundo que é filho de Deus. Aí você tem que lembrar o seguinte, espera lá, eu fui chamado para ser sal. Estão querendo me servir uma comida agora sem sal, não vou comer. Não vou comer e vou avisar essa pessoa que essa comida está sem sal. Se você visse alguém, mesmo que um desconhecido, você experimentou daquela comida, vamos supor que você está num restaurante, no self-service, e você colocou algo no seu prato, talvez naquele momento ali você foi experimentar, e você pegou, por exemplo, uma batata frita, e aí você colocou algumas no seu prato, e aí de repente você pegou uma para experimentar, e você viu que aquilo estava assim, igual isopor frito, tinha gosto de nada, porque não tem nenhum pingo de sal. Quando você vê a outra pessoa indo se servir daquela batata, pergunta, você avisa ou não avisa? Eu aviso. Quantos aqui aviso? Levanta a sua mão. Você nem conhece o cara, mas você avisa, não avisa? Eu aviso. Automaticamente. Quer dizer, então você está agindo ali naquela hora. Você está dando um alerta para aquela pessoa de uma comida, de um local que tem nada a ver com você, que você não é dono, que você não tem que zelar por aquele local, mas por uma boa ação, você vai lá e fala. Só que às vezes nós ouvimos pessoas falarem coisas, às vezes a respeito da palavra ou a respeito dos princípios da fé cristã, e aí, não sei por conta do que, nós não falamos nada. Então você, naquela hora, é o seguinte, manifestou uma treva ali perto, e você tem a capacidade de acender a luz. Você é aquele interruptor que pode acender a sua luz naquela hora e iluminar aquelas pessoas. Mas qual que é a tendência nossa? Ficar quieto. Vou entrar nisso não, essa conversa nem é comigo. Ok, a conversa pode não ser com você, mas tem uma pergunta interessante para você fazer. Por que Deus permitiu que eu estivesse aqui, agora, nesse lugar e escutasse essa conversa? Por que foi eu que ouvi? Por que chegou aos meus ouvidos? Você não faz essas perguntas para você mesmo, não? Eu faço, direto. Às vezes aquilo produz um incômodo em mim. E eu começo a conversar com o Senhor. Eu não vou mexer com esse negócio, não tem nada a ver comigo. E de repente eu fico assim, por que foi aqui? Para que foi comigo? Para que eu tenho que estar aqui? Por que o Senhor permitiu eu ouvir essa conversa? Por que o Senhor me permitiu ver essa pessoa que está aí com uma dor, que está com uma enfermidade? Por que o Senhor me permitiu eu ver essa pessoa que está aí triste ou que está aí chorando? Eu não conheço, não tem nada a ver com a minha vida. Mas por que esse negócio chegou até mim? Eu desconfio que é porque eu e você temos um chamado de ser sal e luz. E todos dois não tem como ser indiferente. O sal não tem como ser indiferente.
Ou tem ou não tem. Ou ele está presente ou ele está ausente. Se ele estiver muito presente, pode ser prejudicial. O que é um sal nosso ser muito presente? É o seguinte, eu ouvi a conversa, eu preciso contar a verdade, aí eu salguei. Mas aí eu quero impor a minha verdade. E eu quero convencer eu mesmo aquela pessoa de que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Não, aí você passou do seu papel. Fala para o irmão que está do seu lado, o papel de convencer é do Espírito Santo. Fala para ele, o meu e o seu é só de salgar. Aí quando você tenta convencer, aí passou o ponto do sal. Aí aquela comida vai ficar salgada. Aí vai dar problema. Aí vai dar problema de pressão. E vai dar na hora. Vai dar uma pressão diferenciada ali e o ambiente não vai ficar legal. Vai ficar ruim na hora ali o relacionamento. Agora a luz também, ou ela tem ou não tem. Agora você já viu que a luz também, a mesma luz que ilumina, é a que cega? O que é isso? Excesso. A luz aqui está jóia, ela está iluminando bem. Mas se eu parar aqui em frente a ela e ficar encarando ela, eu já não estou vendo o seu rosto. No lugar do seu rosto eu estou vendo a bolinha daquela luz ali. E vai demorar uns segundos para passar. Por quê? Exagerou. Então a luz, ela é jóia, ela ilumina. Mas se ela for exagerada também é a mesma coisa. É o seguinte, eu estou vendo uma área meio obscura ou escura na vida dessa pessoa. Eu vou iluminar. Eu vou trazer luz. Só que a pessoa pode aceitar ou pode rejeitar a luz. Quando você quer pegar a luz e colocar para ela de qualquer maneira, é você pegar aquele canhão de luz, aquela lanterna e colocar no rosto daquela pessoa. Não vai ser bênção. A luz que era para iluminar, vai fazer o quê? Vai cegar. E vai prejudicar aquela pessoa. O que era para ser bênção para o caminho dessa pessoa, vai acabar não sendo bênção, vai acabar sendo maldição. Os irmãos estão me entendendo? Mas será que por causa disso, eu tenho que deixar de ser luz? Ou eu tenho que deixar de ser sal? De maneira nenhuma. Porque se eu sou um sal que não salga, o que o Senhor Jesus está falando? Você é inútil para o reino de Deus. Inútil. Você está aí, você é presente, mas é inútil. Só serve para ser pisado pelos homens. O que é ser pisado pelos homens? É ser rotulado, é ser criticado, não é isso que fazem conosco? Aí esses crentes aí, crente é assim mesmo. Crente é isso, crente é aquilo. Mas as pessoas só criticam crentes que não têm sido muito sal e muito luz. Porque quando nós somos sal e luz da maneira apropriada, da maneira que cabe só a nós, não entrando na parte que cabe ao Espírito Santo, o que a Bíblia diz que as pessoas sentem em relação a nós? Elas se sentem atraídas. É assim que a igreja em Atos crescia. Os irmãos contavam com a simpatia de todo o povo. E aí as pessoas iam chegando e chegando e chegando. Por quê? Porque aqueles irmãos tinham clareza de que eles simplesmente deveriam pregar o evangelho. Ah, mas e se o povo não aceitar, irmão? E se o povo não aceitar, pastor? O que eu posso fazer? O meu trabalho não é que o povo aceite. O meu trabalho é falar. O trabalho do povo aceitar ou ser convencido pertence ao Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora, eu estou pregando, e parece que eu não estou vendo muito resultado. O que eu faço? Continua pregando. Porque quando você planta a semente na terra, você não vê resultado no outro dia. Você não vê resultado na outra semana. Demora um pouco para você ver resultado. E outra, você nem sabe se você vai ver aquele resultado. Mas uma coisa você pode ter certeza, que a palavra de Deus diz: a palavra do Senhor nunca volta vazia. Ela entrou. Uma vez que você liberou, ela entrou no coração daquela pessoa.
Talvez a pessoa pode não ter cedido completamente o seu coração àquela palavra, mas em algum momento, em alguma circunstância que o Senhor vai usar, que Ele vai trabalhar, aquela palavra vai germinar e vai crescer. Amém? É por isso que nós somos sempre pela palavra e pelo ensino da palavra. Na célula durante a semana, no culto aqui no domingo, no impacto que nós fizemos aqui, não teve assim tantas pessoas, mas as pessoas que vieram ouviram uma palavra. Talvez você pode olhar para aquela pessoa, talvez você mesmo esteve aqui e talvez você mesmo não consiga ver muita diferença, mas acredite em mim, a palavra entrou ali. E uma vez que a palavra entrou, ela vai dar fruto. Agora nós precisamos permitir. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo haja em nós. Porque o Senhor só vai mover em nós da maneira que nós permitimos, ou na medida que nós permitimos. E eu quero compartilhar algumas dificuldades, algumas coisas que podem ser empecilhos para que nós venhamos a ser sal e luz nesse mundo. Irmãos, nós temos vivido dias que a igreja do Senhor precisa se posicionar. Precisamos nos posicionar em vista de coisas que estão sendo faladas, de coisas que estão sendo planejadas, de coisas que estão sendo arquitetadas por pessoas que às vezes já estão lá no governo, por outros que querem entrar no governo, e aqui eu não quero defender candidato nenhum, nem quero entrar propriamente em política, mas quando você ouve coisas que são contrárias à palavra de Deus, vindas da boca de qualquer pessoa, eu e você precisamos nos posicionar. E é por isso que é muito importante esse próximo domingo, que nós vamos ter eleições. Porque às vezes no nosso meio, o que acontece? Nós falamos muito de orar, e queremos muito orar, mas eu vou ser honesto com os irmãos, nós agimos pouco. A nossa mobilização para reclamação, para atitude de mudança é muito pouca. Nós ficamos só na oração. Pastor, mas a oração não move as coisas? Move, mas Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então você precisa orar sim, mas você também precisa fazer. O que adianta você orar para cair a corrupção, para cair isso, para cair aquilo, e domingo você votar em alguém que tem ficha suja, que tem processo, que está sendo investigado por corrupção. Aí você fala, pastor, eu orei demais, orou muito e agiu pouco. Só orar não vai adiantar. Você precisa orar e precisa salgar. E precisa ser luz. E precisa se posicionar. Falar um negócio para os irmãos. A nossa turma aqui de Minas Gerais é a que menos se posiciona no Brasil. Sabe por quê? Porque nós queremos ficar bem com todo mundo. Então, quando alguém fala algo perto de você, especialmente se for seu amigo, seu parente, alguém da sua família, a minha e a sua tendência é de largar para lá. É de não falar nada. Mas está errado. Jesus não fazia isso. Jesus era alguém que se posicionava. E essa é uma característica dos homens de Deus na palavra. A Bíblia diz que eles são homens e mulheres de convicções, de firmes resoluções. É o seguinte, o rei chega para Daniel e fala, não vai orar mais. Falou, eu vou orar sim. Se você continuar orando, vai morrer, fica à vontade. Pode me matar na hora que você quiser, mas deixar de orar, eu nunca vou deixar. Isso é o quê? Isso é alguém posicionado. Só que o que o mundo diz hoje em dia a respeito dessa pessoa? Esse cara é alguém radical, é alguém intolerante, alguém assim é uma pessoa perigosa. É mesmo, perigosa para o inferno, perigosa para esse mundo. Mas é alguém que agrada o coração de Deus. É assim que era Jesus. Você acha que Jesus era aquele cara que tudo estava bom e tudo ele deixava para lá? Quando ele chegou lá no templo, no pátio do templo, e ele viu que aquele local tinha se tornado um local
de comércio, mas não era simplesmente de comércio, porque queriam vender coisas lá, não. Às vezes as pessoas confundem. Fala, tá vendo aqui a mesma coisa, olha lá, ó, tem uma mesa de livro lá para vender, tem lanchonete aqui, trouxe comércio para dentro do templo. Primeiro que aqui não é templo, o templo é você, amém? Segundo, que o problema de Jesus ter ficado indignado com aquilo, não era simplesmente vender coisas lá. É porque a lei mandava que a pessoa fosse a Jerusalém sacrificar pelo menos uma vez ao ano. Mas a lei mandava que ele tinha que pegar a oferta que ele ia fazer. Então, por exemplo, um boi. Ele tinha que trazer esse boi lá da casa dele. Então, se ele morasse a 100 quilômetros de Jerusalém, Dedilson, ele tinha que vir puxando o boi os 100 quilômetros. Agora, andar a pé esse tempo todo, ou essa distância toda, já é ruim. Se for só você e sua família. Se for com um boi junto, irmão, piora demais. Sabe por quê? Porque quando aquilo deita, ninguém levanta. Ele levanta na hora que ele quer. Você pode torcer o rabo dele, você pode ferroar ele, você pode puxar ele, ele vai levantar quando ele quiser. Aí atrasa demais a sua viagem. E como diz o outro, desde que mundo é mundo, as pessoas querem facilitar a vida dos outros, mesmo quando não deve. Aí o que os comerciantes espertos de Jerusalém faziam? Não precisa, Dedilson, de você trazer esse boi 40 quilômetros, irmão, que luta que você vai passar. Pode vir tranquilo, aqui na porta do templo, eu te vendo um, você pega, entra e sacrifica, está resolvido. Mas é assim que a palavra mandava fazer? Não, não era assim. Quando Jesus viu isso, você acha que ele pensou, deixa para lá, deixa para lá? Não é assim que a palavra do meu pai diz e não é assim que funciona na casa do meu pai. O que Jesus foi lá e fez? Quebrou tudo, chutou tudo, arrumou a maior confusão. Aí você acha que às vezes não tem nenhum tipo de confusão que possa ser de Deus, né? Mas Jesus arrumou confusão. Jesus foi lá e acabou com tudo e quebrou tudo. Pastor, mas como que fica a imagem de uma pessoa numa confusão dessa? Pois é, parece que Jesus não estava preocupado com a imagem que ia ficar. Ele estava preocupado com a imagem que o Senhor ia ter dele. E agora, meu filho, que você viu essa confusão dentro da minha casa, o que você vai fazer? Falou, pai, eu vou agir agora. Mas e o que os homens iam pensar? Ele sabia quem importava agradar. Ele sabia com quem ele tinha que agir de maneira correta. Essa visão e esse posicionamento é que falta muito para nós, igreja do Senhor como um todo. Os irmãos estão me entendendo? Qual posicionamento ou qual visão? É de que ainda que eu desagrade alguns homens, eu vou agradar o Senhor. Se Ele me mandou falar, eu vou falar. Se Ele me mandou fazer, eu vou fazer. Se eu estou vendo algo completamente errado, eu vou me posicionar. Se eu estou vendo um irmão meu caminhar para o buraco, eu vou aconselhar. Ainda que ele ache ruim, ainda que ele não goste, ainda que ele queira sair da igreja, mas eu vou estar livre de toda e qualquer acusação. Eu tentei, eu falei, eu orientei. Agora lembra, o meu e o seu trabalho é só jogar sal. É só acender a luz. Se a pessoa vai receber o sal, ou se ela vai querer ficar sob a luz, é escolha dela. E o trabalho de convencê-la não é meu. O trabalho de convencê-la é do Espírito Santo. Amém? O que pode nos dificultar a nos posicionar? E a sermos sal e luz nesse mundo? Primeira coisa, emoções. As emoções, às vezes, elas são muito conflitantes. Então, você, às vezes, sente uma orientação do Espírito, um impulso do Espírito Santo de, eu vou lá orar com essa pessoa. Eu vou falar para ele, eu vou alertar ele agora. Mas aí dentro de você
vem uma emoção conflitante, que é o quê? É o impulso do Espírito Santo contra o medo da carne. O medo é o principal deles, irmãos. Principal. Ministra uma palavra na célula, faz um quebra-gelo, ora por alguém que está enfermo, começa uma obra na sua escola, nas universidades, começa a orar com o pessoal no seu trabalho. Aí você sente fé da parte de Deus, mas na hora de você agir, vem uma emoção conflitante, vem um medo, vem um receio. Quantos podem testificar isso? Ou é só comigo? Vem aquele receio, vem aquele medo. E se eu não for bem recebido? E se essa pessoa não aceitar? E se der algum tipo de problema? Mas pera lá, quem colocou no seu coração o desejo de fazer? Se foi Deus, irmão, faça. Aquela pessoa pode não gostar, ela pode se irar com você, ela pode te ofender, mas ela pode receber também. Ela pode começar a chorar ali na sua frente e falar: é isso que eu estava procurando nesse dia, ora comigo, eu quero essa vida, eu quero esse Jesus. Como que você vai saber? Agora, pergunta, o que te interessa o jeito que aquela pessoa vai reagir? O que importa? Jesus não agia dessa maneira, ele não pensava dessa maneira. E isso tem sido inculcado em mim e você, e tem nome, chama politicamente correto. Eu não posso falar, ou eu não posso fazer nada com o Renato que eu pense que ele não vai gostar. Ora, se o Senhor falou comigo que é para eu falar tal coisa com ele, eu vou falar. Pastor, e se ele não gostar, e se ele ficar ofendido? Problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só o carteiro colocou a mensagem na minha mão, eu estou entregando. Se aquela mensagem é boa nova, se é carta de despejo, não tem nada a ver com isso. Ele é que vai abrir e resolver para lá. Não é assim que o carteiro faz? Ou quando você recebe alguma coisa ruim pelo correio, você parte para cima do carteiro? Só se o cara estiver louco. Porque o que ele tem a ver com isso? Como é que você me entrega uma carta dessa? Isso é um absurdo, você tem noção do que você me entregou? Flamengo, você está bem? Não tem a menor ideia do que eu te entreguei, eu só estou entregando. E eu não quero nem saber o que você tem para falar. Está entregue, tchau. É assim que eu e você devemos agir. Nós somos mensageiros. Então fala para o irmão que está do seu lado, não deixe que as emoções te guiem, seja guiado pelo Espírito. Outra coisa, às vezes crise, que é uma crise, vamos dizer assim, de transformação ou de experiência. Se é alguém novo convertido, essa crise, ela pode ser, por exemplo, por hábitos do passado, que essa pessoa percebe que ainda não mudou. Então, é o sujeito que às vezes era viciado em algo, e aí, ocasionalmente, ele ainda cai naquilo. Ele ainda não consegue ficar completamente sem. Ou talvez, é simplesmente algo que você já tentou algumas vezes, mas não teve sucesso. Aí isso gera uma crise em você. É o seguinte, eu já orei por algumas pessoas que estavam com dores, e nenhuma delas foi curada. Eu já orei, pastor, por pessoas que queriam ser batizadas no Espírito Santo, mas nenhuma delas falou em línguas. Isso produz em você crise. Quando você tem a oportunidade de fazer de novo, vem aquela crise, vem aquela seta do diabo, de novo, não vai virar nada, isso aí não é para você. Isso aí não pertence a você. Isso aí é para uma ou outra pessoa especial. Mas pera lá, não é cada crente é um ministro? Sim ou não? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você é ministro de Deus? É isso que nós pregamos. Nós pregamos isso e você vai viver outra coisa? Aí isso chama incoerência. Não podemos ser incoerentes. Se nós cremos que cada crente é um ministro, então nós vamos crer de verdade. Significa que todos nós podemos ministrar da parte de Deus.
Eu acredito em tudo que a Bíblia diz, irmão. E se o Senhor fala, lá em João, capítulo 14, verso 12, que aquele que crê nele, Jesus, pode fazer o que ele fez e pode fazer ainda coisas maiores, deixa eu te falar uma coisa, eu acredito. E eu oro por isso. Então, vou te dar um exemplo assim, talvez seja o mais extremo. Eu já orei por 4 pessoas mortas. 4 vezes. Uma delas dentro do IML. Lá dentro da geladeira, com 42 cadáveres. Eu orei. Pastor, a pessoa ressuscitou? Não, eu ressuscitei. A minha fé ressuscitou naquele dia. Já foram 4 vezes. Nenhum deles levantou. Mas você acha que eu vou parar? Porque nenhum dos 4 levantou, eu vou desistir? Não. Todas as vezes que eu tiver ocasião de orar por alguém que está ali morto, eu vou orar chamando de volta à vida. Por quê? Porque Jesus fez. Se ele fez, eu posso fazer também. Posso ouvir um amém? Se a Bíblia diz que isso era real, e eu vou te falar, era até relativamente comum. Na época dos evangelhos e da igreja primitiva, por que eu vou me chocar com isso? Por que eu vou aceitar? Nós não temos essa realidade no nosso meio. Não vou aceitar. Mas sabe por que nós não temos muito essa realidade? De muitos milagres, de muitos sinais, de muitas maravilhas da parte de Deus? Porque eu e você achamos que tem alguma coisa a ver conosco. Ou simplesmente não queremos ser sal. Talvez você olha para o que precisa ser salgado e é um corpo de uma pessoa morta. E aí você pensa, eu não tenho sal assim o suficiente. Eu não tenho poder o suficiente para fazer isso. Mas pera lá, quem faz? Essa obra, quem pode fazer? É igual a do convencimento. A obra é de quem? É do Espírito Santo de Deus. O que você carrega dentro de si? Fala, o Espírito Santo. Quem faz a obra? O Espírito Santo. Pergunta, o que te impede então? O que te impede de ser usado nessa obra? O que nos impede, muitas vezes, é essa crise. Já tentei de outras vezes, não funcionou, não deu certo, não entendi. Outra coisa que pode te impedir, pressão dos amigos. Isso especialmente para os novos convertidos. O pessoal que estava participando do impacto, tem gente aqui? Tem alguém? Não? Só dos líderes? Quem estava dos líderes aí? Levanta a mão. Especialmente para alguém que é novo convertido. Isso é uma pressão forte. Mas não é só para o novo convertido, não. É para todos nós. Para o novo convertido é o seguinte. É assim que o sujeito volta do encontro, do impacto, volta para a sua realidade. Porque enquanto ele está aqui, em meio a esse ambiente de glória, ele está guardado. Mas nós não vamos virar uma comunidade de crentes como se fosse uma comunidade hippie, vamos viver num sítio e vamos estar a vida inteira ali juntos. Esse não é o objetivo. Por quê? Porque sal, para salgar sal, que diferença faz? Só aumenta o número de sal. Sal tem que salgar aquilo que não tem sal, amém? Luz, no meio de muita luz, que diferença faz? Nenhuma. Mas luz, no meio das trevas, faz toda a diferença. Então, o nosso alvo é que você seja a cada dia mais cheio, para que você possa levar aquilo que você tem recebido lá para fora, para onde tem necessidade. E aí, quando essa pessoa tem contato com o ambiente que ela convive, a pressão dos amigos é um negócio fora do normal. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu me converti, foi num final de semana, segunda-feira, quando eu fui para o colégio, e meu colega me perguntou onde que eu estava, que eu contei, ele começou a chorar. Mas não é chorar de alegria porque ele era crente, não, ele era ímpio.
Ele começou a chorar de raiva que eu fui para um evento de crente. E ele falou, agora nós não vamos sair mais, agora nós não vamos fazer isso, nós não vamos fazer aquilo, agora você vai ficar bitolado aí com coisa de igreja. Eu falei, vou mesmo. E você vai comigo. Ele falou, não quero nem saber, não vou de jeito nenhum. Eu falei, então nós terminamos aqui. Você toca para o seu rumo que eu vou tocar para o meu. Ah, mas vai ser assim agora? Vai, eu estou te chamando para vir para cá, você não quer? Então, eu achei algo melhor. Se você não quer, permaneça aí. E por um bom tempo, eu me afastei. Por quê? Porque é o seguinte, irmão. Por mais que você tenha irmãos na vida da igreja para te guardar, eu conheço aqui o Renato há 2 meses. Mas tem amigos dele que o conhecem há 10 anos, há 15 anos. Qual voz você acha que vai falar mais alto? Você acha que ia ser a do líder e a do pastor, que há um final de semana eu conhecia, ou a do meu amigo de 15 anos, de 10 anos? Então o que eu fiz desses amigos? Saí fora. Deixa eu te ensinar algo. Não existe e nunca existirá nenhum relacionamento na sua vida neutro. Ou eles vão te aproximar do Senhor, ou eles vão te afastar do Senhor. Todo relacionamento que você tiver. E até mesmo aquelas coisas que você acompanha. Você acha que tem programa de televisão, que tem coisa na internet que você olha que é neutro? Nada é neutro. Aquilo vai colocar para você, dentro de você, verdades ou mentiras. Que daqui a pouco você vai se conformando com elas. Ou seja, você vai ficando no formato daquilo. Pressão dos amigos pode ser um impedimento para nós sermos sal e luz nessa terra. Quantos estão acompanhando? Diga amém. Outra coisa, falta de tempo. Tempo é algo que ninguém tem e que todo mundo joga fora. É igual dinheiro. As duas coisas são do mesmo jeito. Tempo e dinheiro, não tem uma pessoa que você pergunta se tem sobrando que ele fala que tem. Mas todos os dois nós jogamos fora todo dia. Dinheiro comprando coisa que você não precisava, ou não prestando atenção, tomando um prejuízo aqui, outro ali. Tempo também, toda hora você perde tempo. Você não tem tempo de arrumar isso, você não tem tempo de arrumar aquilo, você não tem tempo de olhar nem de brincar com seus filhos, mas você passa horas aqui, ó. Horas. Fazendo o quê? Às vezes coisas que são desnecessárias. Porque se você usasse, por exemplo, só ligação, você conversaria com uma pessoa de cada vez. Mas por que você pega para olhar uma mensagem e fica 1h30 com esse negócio na mão? Porque você está conversando com 15 pessoas ao mesmo tempo. Aí o que é isso? Você acha que você está aproveitando o seu tempo. Não, você está perdendo. Aí nós ficamos muito próximos daqueles que estão quilômetros da gente. E ficamos muito longe daqueles que estão debaixo do mesmo teto. Isola. A rede social, na teoria, é para ela aproximar as pessoas. E ela aproxima os que estão longe e afasta os que estão perto. Esfria os relacionamentos pessoais. Você já viu? Hoje em dia você ligar para uma pessoa é quase uma ofensa. A gente só manda mensagem. Dificilmente você liga. E aí, quando você pensa que precisa ligar, você manda uma mensagem antes para saber que hora você pode ligar. Que loucura que é essa? Pega e liga. Mas isso é o quê? São relações pessoais que vão cada dia mais se esfriando. Presta atenção na sua vida. Quando você tem uma coisa muito desagradável para conversar com uma pessoa, você conversa pessoalmente ou você prefere ligar? Ou você prefere mandar um áudio? Ou você prefere mandar um e-mail? Nós preferimos mandar um e-mail. Preferimos mandar um áudio. Ou no máximo uma ligação. Mas aí a ligação você ainda evita. Porque a ligação você pode, enquanto você estiver falando, o outro já começar a falar ou a rebater, ou já tem uma reação. Eu e você preferimos mandar uma mensagem. Que aí a pessoa escuta, processa
Talvez fica irado naquela hora e depois acalma, e depois manda uma mensagem, e depois que ela mandar você pode ouvir na hora que você quiser. Mas como que a Bíblia tratava o que era de mais importante? A palavra fala que João, nas suas cartas, ali, 1ª, 2ª, 3ª João, ele termina ainda falando assim: muitas coisas ainda tenho voz para falar e para contar e para ensinar. Aí ele diz assim: mas prefiro fazê-las de viva voz. Ou seja, prefiro fazer pessoalmente. Eu gosto de gente que conversa as coisas pessoalmente. Tem umas pessoas que esses dias eu tenho precisado falar e relacionar bastante, que no início eu ficava até assim encucado. Toda hora é assim: precisa me encontrar, vamos encontrar. E aí às vezes era uma coisa de 1 minuto, e eu pensava: por que esse cidadão não me falou pelo telefone? Porque uma coisa é você falar pelo telefone, outra coisa é olho no olho. Uma das primeiras situações que nós tivemos que resolver aqui na nossa chegada na igreja, o Senhor falou isso comigo claramente: liga para marcar de encontrar pessoalmente, para você olhar no olho, para você sentir o Espírito. E eu precisei ter essa conversa com uma outra pessoa que era crente também, e eu falei com ele, eu falei: vamos encontrar. Não, tá, eu vou ver e te ligo. Eu falei: você pode me ligar, mas eu quero encontrar com você, porque eu quero que você olhe dentro do meu olho e toque o meu espírito, porque é isso que eu quero fazer com você também. Aí eu vi que aquilo causou um efeito, e quando nós encontramos, uau, o Espírito Santo regou aquela conversa ali com unção, e o que era para ser muito ruim foi tão bom, foi alegre, foi até divertido, e era para resolver um problema. E era um problema grave. Mas foi muito bom. Por quê? Porque o Espírito Santo agiu. Então o tempo, sou eu e você é que fazemos. Nós temos tempo para tudo aquilo que nós priorizamos. Você pode estar sem tempo para estudar a palavra, para compartilhar a palavra, mas tem algum outro lugar que o meu e o seu tempo estão indo pelo ralo. Outra coisa, 5º ponto: hostilidade da família. A Bíblia diz que o profeta não tem honra senão na sua casa. Dentro de casa é mais difícil. Santo de casa não faz milagre, diz o ditado. E a Bíblia comprova, porque a Bíblia diz que Jesus, estando em Nazaré, a Bíblia diz, não pôde fazer ali muitos milagres. Não é que ele não quis, não, ele não pôde. Por que ele não pôde? Porque não tinha honra do outro lado, não tinha fé do outro lado. Ele queria fazer, mas não havia reconhecimento do outro lado. Deus quer fazer muito na minha e na sua vida, mas deixa eu te contar algo aqui que é chave para a sua vida cristã. Deus só move por meio de pessoas. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Deus só move por meio de pessoas. Mas você só recebe de pessoas que você honra. A unção que você honra é a unção que você recebe dela. É a unção que você prospera nela. Se você olha para aquela pessoa com um rótulo, com uma imagem negativa, você não vai receber nada daquela pessoa. Se você olha para aquela pessoa, às vezes espelhando uma outra ou desejando uma outra, você não vai ter nada. Deixa eu te falar algo. Abre o seu coração para aqueles homens e mulheres que Deus colocou para falar na sua vida. Quanto mais você abrir o coração, mais Deus vai fazer na sua vida. E talvez aquele homem e aquela mulher que não tinha nada a ver com você, que você não tinha afinidade, que você não gostava, daqui a pouco vocês vão se tornar grandes amigos, grandes irmãos de aliança. E você vai parecer que às vezes com poucos meses que você se relaciona com aquela pessoa, vai parecer que vocês são conhecidos de longa e longa data. Porque quando há honra, a coisa flui. Mas quando não há honra, é um problema. Aí
o sal, ele perde o sabor. E a luz, ela fica uma penumbra, ela não tem muito efeito, porque do outro lado não há receptividade para receber aquilo. Na família, nós encontramos muita hostilidade. Deixa eu te contar, qual é a melhor maneira de você pregar para a sua família? É vivendo o evangelho. Fala pouco e age muito. Fala pouco e serve muito. O serviço é que constrange. Sabe aquele familiar seu que às vezes sempre pegou no seu pé e que você sempre achou ele enjoado, que você não queria estar perto? Se coloca à disposição dessa pessoa. Quanto mais você servir, mais essa pessoa vai ser ministrada. Porque vai falar, o que aconteceu com o Leandro? Ele mudou demais. Eu não estou reconhecendo ele. E conversa com um parente, e fala com outro, e fala com outro. E as coisas dentro da família espalham assim, é rastilho de pólvora. Aconteceu uma coisa aqui, chega em todos os estados da federação onde tem parente. É rápido. Seu testemunho alastra rápido. Basta você às vezes surpreender um familiar seu, mas não é com pregação que você vai ganhar. É com o que nós chamamos atos de serviço. Servir aquela pessoa. Pensando, sabe em quê? Em nada. É assim que nós trabalhamos. É assim que o Senhor trabalha conosco. Dê tudo que você pode dar, esperando receber nada em troca. Isso chama investimento a fundo perdido. Eu dou tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, eu ofereço para o Leandro. E eu não estou esperando nada. Se daqui um mês ele falar, pastor, eu não quero estar aqui mais, eu estou indo embora dessa igreja. Vá em paz. O Senhor é contigo. Agora, quando eu invisto pensando em ter algum retorno, se esse irmão me procura e fala que está saindo da igreja, agora você não vai sair não. Depois de tudo que eu fiz por você, você se lembra, irmão, quando você entrou por aquela porta, o lixo que era a sua vida, a bagunça que era a sua casa, olha só, agora você se tornou um líder, agora você é testemunho dentro da sua casa, da sua família, para os seus familiares. Todos esses anos que eu dediquei, que eu compartilhei tudo que eu aprendi e tudo que eu tenho, para você se tornar essa pessoa, para você crescer no Senhor dessa maneira. E agora quando eu mais preciso de você, você vai embora. Ingrato, não te abençoo. É assim que acontece em muitas igrejas. Eu não sei se você já viu esse filme, tomara que não, eu já vi. Mas isso aí é o quê? Isso é igual o pai que está formando o filho na faculdade. Não é simplesmente porque ama o filho, é porque quer ter um funcionário de confiança. Aí ele vai lá e paga a faculdade para o filho. Ou então ele quer ter um INSS melhor. Aí ele quer que o filho tenha um bom emprego. Ou ele vai lá e monta um negócio para o filho e dá um negócio para o filho, pensando em, depois eu vou colher isso aqui. Mas aí se o filho no meio do curso vai para um caminho que não tem nada a ver com o que o pai estava planejando, é isso? É assim que você me retribui? Como às vezes alguns pais falam, 9 meses, a mãe diz, eu te carreguei dentro do meu ventre, para agora você me retribuir dessa maneira? Como é que paga 9 meses de gravidez? Me conta. Porque você está cobrando quando você fala isso. Quanto é que custa 9 meses de gravidez? Do incômodo, das dores, dos enjoos, da anomalia toda que acontece no seu corpo, que nunca mais é o mesmo. Como é que paga um negócio desse? Não tem jeito. Alguém vai viver isso para cobrar depois? Mas, se nós não temos um coração para o reino, tudo aquilo que nós damos é esperando algo em troca. 6º ponto, perseguição. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12 diz, e na verdade, presta atenção nisso que eu vou te falar, e na verdade, todos os que querem viver piedosamente, ou seja, seriamente,
em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não adianta você orar para não ser perseguido. Nós começamos aqui com Mateus 5, que a Bíblia diz: bem-aventurado você é quando te perseguirem, quando te maltratarem, quando te injuriarem, quando mentindo disserem o mal contra você, grande é o seu galardão. Aí nós ficamos chateados porque estamos sendo perseguidos. Eu estou sendo perseguido, pastor, lá no meu trabalho só porque eu sou crente. Você deveria estar feliz. Você deveria estar glorificando ao Senhor, porque significa que de fato você tem honrado a sua fé. Porque a Bíblia diz que o mundo é nosso inimigo. O que você vê dessa mentalidade esquerdista que está lá fora? Que é o que nós oramos e devemos agir no domingo para derrubar. É o quê? Esse pessoal é inimigo de Deus. Todos os princípios socialistas, comunistas, de esquerda, são contrários à palavra de Deus. Todos os pais desses movimentos eram ateus. E eram pessoas frontalmente contra os cristãos. Falavam mal de Deus, criticavam, chamavam cristãos de idiotas, de pessoas que não têm cérebro, que não sabem raciocinar. Aí você quer que eu entre num negócio desse? Não vou. Como que pode? É inconcebível, não dá. Aí o que nós cristãos somos? Perseguidos. Talvez você não percebe, irmão, mas você precisa ser melhor informado. Você sabe o que está no plano de governo de candidato que está aí e que está bem nas pesquisas? Taxar todas as igrejas. Com o quê? Com imposto. Imposto pesado. Porque eles acham que igreja existe para enriquecer as pessoas. Sabe o que acontece? Se aqui, conosco, começarem a cobrar imposto mais alto do que cobram nas empresas, nós vamos fechar. Não tem condição de manter. Mas aí você está lá. Aí esse é o meu candidato. Aleluia. Porque ele é pelo povo. Porque ele é pelos mais pobres. Vai ler, filho. Vai ler. Entra no site. Pega o tal do plano de governo, que é aqueles papel chato que ninguém quer ler, que ninguém tem paciência de ler. Aí você vai ver a pessoa que está já agindo e tramitando em torno de ser obrigatório em todas as escolas ideologia de gênero. Você sabe que praga que é essa? É a que vai determinar que não existe mais masculino e feminino. Sabe a sua filha linda aí? Vai estar no banheiro e vai entrar um menino lá, do lado dela, e vai ver ela nua, e vai ficar nu do lado dela. E sabe o que essas pessoas pregam? Que se um começar a tocar o outro, isso não é nenhum tipo de molestação. Isso é autoconhecimento. Ele está querendo conhecer o corpo dela, e ela está querendo conhecer o dele na inocência. E se um faz isso com o outro do mesmo sexo, também não é homossexualismo. É só um autoconhecimento. Vai se tornar um adulto mais inteligente. Ou seja, qual é a mensagem? Os homossexuais, todos eles, são mais inteligentes do que os heterossexuais. Mas o pensamento aí fora é esse mesmo. Quem são? Onde está o maior número de homossexuais? Na classe artística e intelectual. Nos tidos mais inteligentes. Porque você que é hétero, é burro. Você é fechado ainda. Você não descobriu que você pode se abrir para todas as coisas. Pode me chamar de burro, pode me chamar de atrasado. A Bíblia me chama de crente. Ela diz que eu sou fiel. Se o seu parâmetro é a suposta evolução da espécie, o meu parâmetro é a palavra de Deus. Ela diz que Deus criou homem e mulher. E ponto. E Deus criou, não foi eu que escolhi. Não sou eu que escolho o sexo. Eu não escolhi meu pai, eu não escolhi minha mãe, eu não escolhi meu sexo. Mas essa praga está nos rondando aí o tempo inteiro. E nas escolas,
públicas já é realidade. É proibido, mas é realidade. Acontece. E em muitas particulares também. Pastor, como que a gente faz? Você tem que se resguardar o máximo que você puder. Colocar os seus filhos, na medida do possível, em escolas cristãs. E de preferência cristãs por princípios. Não só nominalmente cristãs. Porque tem muitas que são só nominalmente cristãs, e aí lá dentro está tudo isso. Pastor, mas eu não tenho condição de pagar. Ok, coloca na pública, mas você tem condição de acompanhar, pai. Você tem condição de ir em reunião. Você tem condição de todo dia pegar o material que chega da escola e olhar, e folhear, e conversar com seu filho, e conversar com sua filha. E se tiver algo assim, entrar com um mandado. Você mesmo, não precisa de advogado não. Porque a lei te resguarda. É proibido o ensino de ideologia de gênero no Brasil. É proibido em Minas Gerais. É proibido em Montes Claros. Você vai lá e entra com um mandato. Vocês não vão ensinar isso para o meu filho. Eu não aceito. Pastor, o que vai acontecer? Confusão, filho. Você vai dar um tapa numa caixa de marimbondo. Vai vir tudo em cima de você. Por quê? Porque você está se posicionando. Mas o que você prefere? Um monte de marimbondo vindo em cima de você ou seu filho morrendo dentro da escola? Para minhas meninas, meu filho, eu compro qualquer briga. Aí vai dar confusão mesmo. Não vai fazer. Não vai falar. Não vai ensinar. Não aceito. Especialmente porque a lei me resguarda. Só que nós não nos preocupamos com isso. Até o que hoje é liberado, exemplo, casamento homossexual, hoje é liberado. Pois é, mas é inconstitucional. Você sabia disso? Não pode. A Constituição não permite. Ah, mas os juízes autorizam. Mas está errado. O juiz não tem um poder maior do que a Constituição. Mas por que faz? Porque você deixa. Porque nós aceitamos. Aí pode falar o que for da comunidade LGBT, mas eles arrumam toda a confusão atrás do direito deles. Mas nós ficamos quietos. Nós vamos só orar. Vamos orar e Deus vai mover. Quando a gente ora, Deus move mesmo. Mas Ele move por meio de nós. É eu e você que temos que mover. É eu e você que temos que fazer essa diferença. Irmão, estão me entendendo? O que é isso? É ser sal e luz. É se posicionar. É ter uma voz ativa. Mas você vai ser perseguido. Também pode te travar perseguição. Aliás, superstição. Superstição de quê? Da hora que eu começar a me posicionar, as coisas vão piorar. É aquela coisa tipo assim, não ataca o diabo não, nem fala muito dele, porque senão atrai. E ele vai ficar nervoso com você. Deixa eu te falar, filho, desde o dia que você se converteu, ele quer matar, roubar e destruir você. Essa é a vontade dele para você. E quanto mais você fica quietinho, deixa eu te contar aqui uma notícia, mais feliz com você ele fica. Porque você se torna um sal insípido. Não tem sabor, não serve para nada. Esse é o alvo do diabo. É neutralizar você. Porque você é uma arma poderosa. Se for bem usada. Mas se não, o que adianta você ter uma metralhadora que dispara lá 2.500 tiros por minuto? Se você não souber usar, vai ficar guardada na sua casa. Ah, mas eu tenho uma arma poderosa, então vamos usar. Não sei, nunca usei. O que adianta você ter arma poderosa? Se você não sabe usar, filho. Mais poderoso é na sua mão um estilingue, como foi na mão de Davi, que matou o gigante. Mas se souber usar, ele sabia usar. Quando Saul deu a espada para ele, ele não deu conta de usar. Ele falou, não aguenta esse negócio não. Eu não dou conta nem de carregar essa espada. Mas essa é a arma mais poderosa. Eu não quero esse trem, eu não sei usar isso. Eu não consigo. Então o que você vai usar para matar o gigante de 3,5 metros, que representava o diabo? É aquele monte que se levanta diante de ti. Aquele gigante enorme e pavoroso, que ficou 40 dias afrontando os cristãos. Eu vou pegar esse estilingue aqui e 5 pedrinhas. Quê? Mas isso aqui eu sei manejar.
Isso aqui você pode ter certeza que na minha mão é uma arma poderosa. A arma que você tem pode ser desprezível para alguma pessoa. E é, na verdade. É assim que as pessoas lá fora nos veem. Porque qual é a minha arma e a sua arma? A palavra. É a fé. E aí a pessoa fala, a fé? Fala, eu vou vencer essa doença. Eu vou vencer essa situação. Como que você vai fazer? Eu vou sair dessa. Como? Porque a palavra de Deus me garante. A pessoa não ri na sua cara por consideração. Mas ela fica pensando, ridículo. Estou te oferecendo uma ajuda concreta. Eu tenho um empréstimo que eu consigo fazer para você. Não, eu não quero. O Senhor é dono de todo ouro e de toda prata. Eu sou filho amado dele. Ele vai trazer esse recurso na minha mão. Não, mas vamos dar um jeito. Que fé, rapaz. Você tem que agir rápido. Ou seja, essa arma sua é inútil. Isso aí é estilingue com pedrinha. Toma que essa espada poderosa. Não. Não é esse o caminho. É como o Theo disse aqui no início. Deus usa o que eu tenho. Eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos. É muito pouco para essa multidão, mas é o que eu tenho. E é isso que Deus vai usar. É isso que Deus vai multiplicar. E é isso que ainda vai sobejar. Amém? Outra coisa, para a gente encerrar. Os irmãos do louvor podem vir até aqui. Cobrança do passado. Às vezes o diabo e pessoas vão se levantar para dizer para você, ah, mas agora você é assim. É, mas um ano atrás, você não agia dessa maneira. Talvez antes de você ser crente. Ou mesmo já depois de você ser crente, mas você a partir de hoje começa a se posicionar, você começa a salgar, você começa a ser uma luz colocada no alto, iluminando os locais. Ah, mas você não era assim? Uai, Simval, não estou te entendendo, eu estou te estranhando. Você não era dessa maneira? Você agora sim está meio curto e grosso com algumas coisas? O que está acontecendo com você? Não, antes você era isso, você era aquilo. Aí vem trazendo coisas do passado para você. Pois é, mas a Bíblia diz que a vida cristã é uma vida em novidade de vida. Uai, Renato, você mudou de opinião? Mudei. Ah, mas é assim agora e simplesmente você muda assim? Qual que é o problema? Simplesmente mudei, simplesmente converti, simplesmente meus olhos foram abertos, simplesmente a palavra do Senhor entrou no meu coração, simplesmente conheci a verdade e ela me libertou, aleluia. Solidão pode ser outra coisa. Sabe por quê? Quanto mais posicionado você se torna, às vezes mais sozinho em determinados momentos e locais você fica. Às vezes acontece isso. Às vezes você vai notar ali no seu trabalho, na sua família, talvez as pessoas não vão te procurar muito assim, porque a sua conversa é diferente, porque o seu posicionamento é diferente. Mas lembra que você nunca, nem jamais está sozinho. O Senhor está sempre com você. E nada pode te separar do amor de Deus. E isso é temporário. Acontece mesmo, mas é temporário. Em um primeiro momento, o seu posicionamento e a sua seriedade parece que espanta as pessoas. Mas sabe o que acontece depois? Todo mundo quer estar perto de gente posicionada. Sabe por quê? Transmite segurança. Passa segurança, passa seriedade, passa autoridade, passa unção, passa aquilo que o Senhor é, passa a imagem e semelhança de Deus. E o último empecilho que você pode ter e vai ter são crentes carnais, superficiais, que vão dizer para você, não, isso não é bem assim não, calma lá, rapaz, você está começando agora, não, isso aí é uma fase, isso aí vai passar. Eu também já fui muito usado nos dons do Espírito, mas depois quando você amadurece no Senhor, você vai se tornando uma pessoa mais equilibrada. Entenda, mais fria. Você vai deixando para lá as coisas do Senhor.
Você vai se misturando com o mundo. E o evangelho vai tornando para você só uma religião. Aí igualzinho você era católico, você virou crente. Só que antes você ia na missa, agora você vai no culto. Antes você ia lá e comia a hóstia. Agora você come o pão e toma o vinho. Você só mudou de espaço físico. Mudou alguns livros aí na sua Bíblia. Mudou algumas coisas na sua prática. Mudou um pouco o visual de onde você está. Não tem nenhuma imagem aqui. Apesar de estar cheio de santo, amém? Qual que é o objetivo? Neutralizar você. Calar a sua voz. Quem era João Batista? Era a voz que clamava no deserto. É interessante porque João Batista não deixou uma linha escrita. E quando nós vamos fazer seminário pastoral, nós estudamos os profetas maiores e os profetas menores. Isso não diz respeito à importância, mas diz respeito aos escritos. Então você tem profetas maiores como Daniel, como Isaías, como Jeremias. E você tem profetas menores como Amós, como Obadias, como Abacuque. Agora, sabe quem? Dentre todos esses profetas, Cristo disse que foi o maior de todos. Eu sempre vejo pastor falando da cabeça dele, ou colocando assim, dos milagres. Então a maioria fala que foi Elias, porque Elias fez milagres extraordinários. Tá, mas se fosse pelos milagres, ou mesmo pelo número deles, então deveria ser Eliseu, que fez o dobro. Fez extraordinários também, fez o dobro. Até depois de morto, fez milagre. Pode um negócio desse? Ele pediu porção dobrada da unção de Elias. Te contar isso. Elias fez 7 milagres extraordinários. Eliseu fez 13 e morreu. Aí você pensa, falhou. Aí ele foi enterrado, Edilson. E uma pessoa foi jogada na sepultura dele. Quando encostou no osso dele, levantou, ressuscitou. O 14º foi depois de morto. Uau, que homem é esse? Mas sabe quem é o maior? Jesus fala, João Batista. Dos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. João Batista pregava o arrependimento. João Batista comia gafanhoto, vestia pele de bicho, era um cara esquisito, estranho, antipático, afrontava os fariseus e os religiosos da época, enfiava o dedo na cara e falava tudo que precisava ser falado. E era sozinho. A Bíblia descreve ele como a voz que clama no deserto. Pois é, nós precisamos de mais João Batista hoje na vida da igreja. É eu e você se posicionando, ainda que não tenha ninguém escutando, ainda que ninguém esteja dando ouvido. Eu posso estar pregando no deserto. Esses dias tem algo que eu faço no meio lá dos pastores, que esses dias eu pensando, eu falei, eu vou parar com isso. O pastor Aloísio, que é o pastor da videira, o fundador, nosso presidente geral, vamos dizer assim, ele tem muitos livros. E ele escreve os livros, e o povo pega o arquivo do livro, pastores, e vão espalhando, e vão dando um para o outro o PDF do livro. Mas ele não lançou em e-book, e nem ele autorizou fazer isso. Isso é crime. Além de pecado, é crime. Tem direito autoral envolvido. Só que crente é uma bênção, né? O que ele pensa? É do reino, é pro Senhor, é palavra de Deus. Então o CD que não dá para você comprar, vai lá no shopping popular e compra pirata. O que é importante é você ter o louvor, irmão. Aí eu pego no pé dos pastores, e toda vez que eu vejo um, eu vou lá, falo e reclamo. Aí, esses tempos atrás, eu tive com ele lá em São Paulo,
Falei, pastor, o último livro que o senhor lançou já estava rodando aí no grupo de WhatsApp o arquivo dele. E assim, eu confesso para o senhor que eu estou cansado de fazer isso. Só eu que falo, só eu que reclamo. Eu sou o anti-PDF da vinha. Todo mundo, quando vai pensar em compartilhar alguma coisa de PDF, já mexe comigo. Eu falei, o que eu faço? Não vou fazer isso mais não. Ele falou, continua sendo essa voz. Ainda que você seja a voz que clama no deserto. Eu fico constrangido muitas vezes de fazer. Mas se Deus tem te levantado para fazer, continue fazendo. Falei, você quer saber? Vou fazer mesmo. Vou continuar fazendo. Ainda que não me ouça. E não ouve mesmo. E eles continuam fazendo. Mas eu estou lá para falar. Toda vez. Algum dia, em algum momento, pode ser que produza efeito. Pode ser que nunca produza. Mas sabe o que produz em mim? Paz. Eu estou em paz. É assim que nós devemos estar. Sempre em paz. Fica de pé no seu lugar. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Oh, aleluia.